no Brasil. Aqui os caras fazem carnaval de rua, 15 milhões de pessoas na rua aqui em São Paulo, mas não sei quantos milhões no Rio. Você olha Paris está deserta. Você olha Itália, os campos de futebol estão todos fechados. E aqui é carnaval, vão para a rua, vão pular e tal. Quer dizer, minimizaram a chegada, o perigo desse coronavírus. Você vai ver esse negócio. Eu estou falando aqui, marca o horário que eu estou falando aí, 16h44. Daqui a pouquinho vai subir para 10, daqui a pouquinho vai subir para 20, daqui a pouquinho tem 50 e daqui a pouquinho começa a morrer gente por causa de coronavírus no Brasil. Eu disse que esse carnaval de rua era um risco para a sociedade, era um risco para a sociedade no mundo inteiro, se preparando para uma coisa que pode ser uma pandemia, quer dizer, uma epidemia global, de um vírus ainda desconhecido que pode matar pra caramba. Mata mais que tiro de revólver, como dizia o Adoniran Barbosa. Aqui a gente fazendo festa. Não deixa o cara entrar no hospital e ir embora para casa. Não tem problema nenhum e tal. Tá vendo? Já 8 casos confirmados de coronavírus no Brasil. 8 que a gente sabe. Você vai ver como vai disparar isso de hoje para amanhã. E como vai começar a morrer gente já. Você pode ter certeza disso. Então, tome as suas precauções, em que pese o governo falar, olha, não precisa ter medo. Quem tem medo, velho. Estão minimizando a ameaça do coronavírus no Brasil. E quem era o ministro naquela época? O Mandetta. Se eu, um simples jornalista, estava olhando isso só de olhar, de orelhada, já falava isso, por que o Mandetta não tomou providência daquela época? Talvez não precisasse nem ter fechado a economia. Talvez tivesse amenizado ou matado o bicho no ninho. Não tem mais do que você observar para você sentir o que vai acontecer. Mas ele, com toda a ciência dele, naquela época não prestou atenção nisso. Outra data aí, qual é a outra data? Deixa travado aqui. Dia 27, do dia 27, vê o que eu falei. Quem era o ministro? Era o Mandetta. Roda aí o que eu falei. 7 milhões. 22 milhões de pessoas da população de São Paulo. 22 milhões só em São Paulo e Rio. No meio desses caras, quantos estrangeiros havia? No meio desses estrangeiros, quantos caras que tiveram contato com o coronavírus ou que tinham o coronavírus estavam nas ruas no carnaval só de Rio e São Paulo, eu estou falando. Os caras não tiveram nenhum controle. Lá na Itália, quando apareceu uma morte, 2, 3, 4, quando chegou a 3, 4 mortes, os caras interromperam o campeonato italiano, jogos importantes do campeonato italiano, e quem jogou com os portões fechados. Aqui não vai ter problema nenhum. Libera o carnaval. Você vai ver quantos casos vão aparecer de coronavírus de uma hora para outra. Você vai ver. Depois você me cobra. Quem era o ministro daquela época? Era o Mandetta. Já estava acontecendo tudo isso no mundo. Por que ele não percebeu naquela época? E vem dizer que não, eu tomei providências antes, porque a curva e tal. Errou na curva, porque disse que a curva era na Páscoa. Não foi na Páscoa, errou na curva. E por que ele não tomou providência quando eu disse isso? Que data é essa que eu vou dizer aí? Foram 5. No dia 6 de março ele era o ministro. Ouça aí. Já sobe para 13 o número de casos no Brasil. Ontem começamos com 5, foi para 8 e hoje está em 13. 13. Tem 3 vezes mais do que tinha ontem. E você acha que depois desse carnaval com 15 milhões nas ruas aqui em São Paulo, não sei quantos milhões das ruas do Rio de Janeiro, um monte de gringo que veio para cá, que teve contato com gente com coronavírus lá fora, Salvador, Recife, o país inteiro vivendo carnaval de rua, aeroportos lotados, sem a devida precaução. Você acha que só tem 13 casos de coronavírus?